Olá, nessa edição do Saúde em Foco, vamos rever algumas entrevistas realizadas em 2020. Temas importantes foram debatidos para levar até você dicas e cuidados fundamentais para a conquista de corpo e mente em equilíbrio. E para ter um corpo saudável é preciso manter o peso ideal, mas muitas pessoas vivem lutando contra a balança. Acompanhe agora a entrevista com o médico cirurgião geral e endoscopista Dr. Tiago Alonso Domingos. Ele vai explicar como funciona o balão intragástrico que auxilia no emagrecimento de adultos com sobrepeso e obesidade. Bom, a pergunta é, quem pode usar o balão ou para quem estaria indicado? Atualmente o balão ele é autorizado pela Anvisa, né, que é o órgão que fiscaliza, que rege esses tipos de procedimento, já para pacientes com IMC, índice de massa corporal, acima de 27. Ou seja, o paciente com sobrepeso, ele não precisa ter níveis acentuados de obesidade. Acima de 27 ele já está liberado o seu uso, né? Desde, claro, que já tentou outras medidas, já fez dieta, já tentou fazer outras medidas, como você mesmo disse no início, mas que está tendo dificuldade. Esse paciente pode tentar o balão, sim, que pode ajudá-lo muito. Eu queria que você explicasse para as pessoas como que funciona na prática esse procedimento, por onde ele entra, certinho. Tá. Bom, funciona assim, a gente faz uma sedação, o paciente dorme, né, não vai sentir nada, a gente vai introduzir esse balão ele está conectado a um catéter, é como se fosse uma mangueira, que a gente introduz pela boca. Esse balão, né, murchinho, ele vai até o estômago, nós vamos posicionar esse balão lá no estômago e a hora que ele está na posição adequada, o endoscopista então vai preencher esse balão com um líquido, que é soro fisiológico, junto com um corante, que é chamado de azul de metileno, que é um azul bem escuro, e a gente preenche esse balão até o volume adequado para o paciente. A hora que ele está no tamanho adequado, nós vamos desconectar essa mangueirinha por onde a gente insufla o balão e vai deixar esse balão bem posicionado no estômago. É muito simples, isso é um procedimento realizado em 20 minutos. E aí a gente desconecta, tira isso e o balão vai ficar dentro do estômago do paciente. Muito simples. E depois desse procedimento, tem que descansar? Como que é? Como todo procedimento que precisa de uma sedação, né, que o paciente é sedado, existe aquele tempo de recuperação anestésica, né, da sedação. Então o paciente vai permanecer na clínica ali por 1, 2 horas, até ele estar bem recuperado do ponto de vista anestésico, receber todas as orientações médicas e depois vai para casa. Claro que tem que estar sempre acompanhado, porque não pode dirigir, mas ele já vai para casa e já vai o primeiro dia, segundo, a gente sempre pede para descansar um pouquinho. Mas é um procedimento que não exige grandes esforços ou grandes restrições, né? Falando em restrições, tem contraindicação? Sim, todo procedimento, né, pode ter contraindicação. No balão também existem algumas. A primeira, logicamente, ele não está dentro desses critérios de indicação, que é o paciente com IMC acima de 27. Né, ou dependendo de alguns trabalhos, até o 25 para aquele que não teve bom resultado com o tratamento clínico. Então, se o paciente que não tem isso, que quer perder só aquela gordurinha localizada, não, o balão não está indicado para esse paciente. Agora, existe o paciente que poderia ter indicação de balão, mas que tem contraindicações. As principais são cirurgias no trato gastrointestinal, principalmente no esôfago ou no estômago. Pacientes que já operaram, por exemplo, eu recebo pacientes que às vezes já fizeram cirurgia bariátrica, tiveram boa perda de peso, mas que por algum motivo ao longo dos anos recuperaram seu peso e nos procuram às vezes para colocar o balão. Não, esse paciente não pode pôr o balão mais depois que fez a cirurgia bariátrica. Esse é um exemplo, né? Algumas patologias, pacientes, por exemplo, às vezes com úlceras ativas, isso não é uma contraindicação absoluta, mas nós precisamos tratar essa úlcera para depois colocar o balão. Então, existem várias situações que devem ser avaliadas pelo médico no momento. Algumas são definitivas, como, por exemplo, cirurgias prévias, que não tem mais como reverter, mas existem contraindicações que são relativas, temporárias, que a gente vai tratar e depois colocar. Né? Doutor, e essa cirurgia já tem há quanto tempo? Já existe há quanto tempo? Colocação do balão? Isso. Há muitos anos, né? Muitos anos mesmo, muitas décadas inclusive. Né? Ela é bem segura, né? Bastante segura. O balão, desde década de 80, né? De 1980, foram os primeiros relatos de balão. Claro que no início era um outro balão, não era esse, e que foi aprimorando, foi sendo desenvolvido ao longo dos anos, e já há muitos anos nós temos o balão com
com bastante segurança e eficácia sendo usado principalmente no Brasil. Poucas pessoas sabem, mas o Brasil é um dos países que tem maior experiência no uso de balão intragástrico no mundo. Os Estados Unidos ficou muito tempo sem autorização do FDA, que é o órgão deles, de autorização para esses procedimentos, né, médicos hospitalares, e vendo a segurança e os bons resultados em todo o mundo, não só no Brasil, alguns anos atrás o FDA fez um amplo estudo clínico nos Estados Unidos com o uso do balão, viu a segurança e os bons resultados e acabou aprovando, e agora já há alguns anos vem sendo utilizado também nos Estados Unidos. E o SUS, a gente sabe que hoje a população brasileira, 50%, metade está obesa, né? Sim. O SUS, ele faz esse procedimento ou não? O SUS não dá cobertura para esse tipo de procedimento, infelizmente, né? E, inclusive, os planos de saúde, a grande maioria das operadoras de saúde, também não dão cobertura para esse tipo de procedimento. Ainda é um procedimento que é visto, talvez, pelas operadoras como um procedimento estético, né? Mas hoje em dia a gente sabe que não. Existem vários trabalhos demonstrando isso, os bons resultados do balão, as boas indicações do balão associadas a outras doenças, né? Pacientes, por exemplo, que está muito em moda hoje em dia, né? Todo mundo conhece a tal da esteatose hepática, que é a gordura no fígado. Já tem trabalhos mostrando ótimo resultado do balão nesses pacientes, melhorando as condições, inclusive, do fígado. Então, assim, tratamento da obesidade, reeducação alimentar, né, mudança do estilo de vida, isso é investimento em saúde, né, e não só em estética. De tempos em tempos, o debate sobre os limites entre estética e saúde volta à tona. Ter um rosto bonito e saudável é uma busca constante para muita gente, principalmente em um mundo onde a imagem é cada vez mais valorizada e corpos idealizados nas redes sociais. Confira a entrevista com a médica Ana Paula Horizonte. Esses exageros pela face e o corpo perfeito pode se transformar em transtornos de imagem? Olha, eu acredito que cada dia mais está tendo transtornos de imagem. Justamente a questão assim, os pacientes, eu faço uma analogia muito simples às vezes. Você olhar, uma Angelina Jolie, ela tem um lábio grosso, volumoso, bonito, né, que combina muito com a face dela. Então, combina com a estrutura da face daquela mulher. Nem todas as pessoas têm a necessidade de ter o mesmo lábio. Não quer dizer que o lábio grande e volumoso é o belo, é o bonito. Não. Cada um tem o seu lábio, cada um vai combinar com ele, né? Não sempre aquele contorno, não é aquilo. Os padrões estão mudando? Estão. Mas eu acho que a naturalidade ainda hoje é o melhor a ser seguido sempre. Existem muitos pacientes que chegam no consultório com aquela ideia de rosto perfeito, né? Olha no aplicativo, muda o rosto, muda a boca, e às vezes ele não se identifica com aquele rosto que ele tem, né? Ele sempre tem que estar mudando. Como que o médico ele pode explicar para esse paciente que não é dessa forma? Isso é bem interessante e é constante, tá? Na verdade, eles chegam já, então, com a foto de como eles querem. Eu quero meu rosto dessa forma, igual você comentou. Algo que eu comento é a questão da naturalidade. Então, às vezes, os profissionais, eles buscam uma questão de até mudança, toda a configuração. Eu já vou para uma linha de naturalidade. No caso, a harmonização facial, né? Na harmonização facial, principalmente, né, que é o meu foco no meu consultório. Eu sempre converso com eles na questão de a gente estar fazendo uma estruturação da face, uma melhora com naturalidade de lábio ou uma correção. A gente pode melhorar algumas coisas? Pode. Às vezes a pessoa não está satisfeita, a gente lida muito com a autoestima da pessoa. Então melhorar isso é uma coisa muito legal. Agora mudar a performance dela, fazer um dismorfismo, que é algo que a gente está vendo aí constantemente, né? Aquelas pessoas com um zigomático muito grande, são alterações anatômicas até. Não é legal, não é bacana. A gente começa a perder um padrão do belo. O que é belo? Entende? São questões que a gente pontua muito. Eu percebo também que a maioria das pessoas que
procura isso, essa alteração de toda a face, são pacientes mais jovens. Então é aí que a gente vê como que a sociedade está influenciando nessa alteração de um corpo bonito, de um corpo que tem que ser magro, malhado, 100% em forma, com peito, bunda e o rosto totalmente simétrico, com ângulo de mandíbula e aquele bocão. Nem sempre isso é o belo. É claro que isso é bem pontuado lá sempre. E no seu consultório, na sua prática médica, como que você pontua? Olha, o seu rosto é assim, se a gente colocar isso vai ficar melhor. Como que é? Eu gosto de deixar bem claro para os pacientes, por exemplo, quando elas chegam no consultório, a minha primeira pergunta para eles é sempre: o que te incomoda? Não o que eu quero mudar nele. Isso é importante, né? O que te incomoda? Né? Eles sempre me trazem uma queixa. Se eles estão me procurando é porque algo está incomodando. Então tem algo que não está bom ao olhar no espelho. Se é um bigode chinês, vamos melhorar isso, mas eu tiro uma foto, mostro para ela a imagem da face dela e dou algumas sugestões, certo? Sempre prezando não alterar a imagem em relação ao espelho, do que ela vai ver. Né? Às vezes eu vejo as questões de fazer uma estruturação, revolumizar, né? Dependendo da idade da paciente, porque com o processo de envelhecimento a gente vai perdendo não só os coxinhos gordurosos, não vai tendo só aquela queda de tecido, a gente tem uma perda óssea também. Então a gente precisa reestruturar essa paciente. Então voltar lá aos 15 anos, isso nem sempre é possível. A gente não vai conseguir voltar, retomar tudo aquilo, mas a gente pode dar uma qualidade naquela pele, a gente pode voltar com um rosto muito mais bonito e envelhecer com qualidade. No caso da toxina botulínica, se aplicada com técnica adequada e com moderação, ela é muito eficaz no tratamento e eliminação temporária de rugas. Quais os benefícios da técnica e os cuidados após a aplicação? A toxina botulínica, então, a gente pode realizar principalmente na parte estética, né? Na face, então vai melhorar as ruguinhas estáticas e dinâmicas, aquelas ruguinhas tão indesejáveis. E o pós-procedimento é muito simples. Eu sempre peço para os meus pacientes ficar sem fazer atividade física e o consumo de álcool por no mínimo 24 horas. E também tem a questão de não abaixar a cabeça, não deitar para dormir, não massagear, não apertar. Tem paciente às vezes que quer colocar um gelo ou quer ficar colocando compressa. Nada disso pode ser feito, principalmente no período de 4 horas. Isso é o mínimo. Mínimo principalmente para deitar. Certo? E tem algumas outras questões que a gente pede, que seria para não estar passando nada no rosto devido ao local de aplicação, né? Que pode ter alguma contaminação. É muito simples mesmo. E com quantos anos é recomendado o Botox, fazer o Botox? Então, a toxina botulínica a gente pode começar a partir dos 25 anos, tá? Mas exatamente uma idade para esses tipos de procedimento ainda é algo bem plausível, muito discutido. Mas a partir dos 25 anos é recomendado. Acompanhe agora a entrevista com o professor do curso de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, o cirurgião e angiologista Mário Augusto Freitas. Conversamos sobre as principais causas relacionadas ao aparecimento das varizes. Quando você pensa em estabilidade da parede vascular, ela tem um componente genético extremamente importante. Então, a herança, especialmente se a herança é do pai e da mãe, a fragilidade vascular e a facilidade com que as veias têm de se dilatarem é muito importante, né? Então, realmente é o principal fator. Doutor, explica para as pessoas como que elas aparecem. Na realidade, o aparecimento das varizes, ele tem uma relação muito grande com o aspecto visual, né? Então, porque muitas vezes a pessoa já tem ela há 2, 3, 5 anos, mas ainda não se tornaram visíveis. Depende um pouco da transparência da pele da pessoa, que ela começa a olhar e ver, e depois, com o passar do tempo, com a dilatação, quanto mais próximo a pele, mais fácil fica de visualizar. E ela tem uma diferença em relação ao homem e à mulher, porque como a ação hormonal da mulher, ela é uma ação que cicla mês a mês, e depois tem as gestações,
a dilatação nas veias da mulher, que já tem a predisposição à fragilidade, existe esse fator agravante hormonal, então ele é muito maior. Então as mulheres percebem com muito mais facilidade. E os homens têm um outro determinante que esconde, né? Muitas vezes os homens, eles têm pelos nas pernas e acaba tampando o aspecto visual. Explica pra gente, então. A mulher, ela toma um anticoncepcional, às vezes faz essa reposição hormonal. Isso influencia também diretamente, então? Muito. A progesterona é um hormônio que dá a estabilidade vascular do útero. A progesterona que mantém a gravidez. Então, ele é um hormônio, digamos assim, que estimula a formação de vasos. E ele é um hormônio também que tem um papel de relaxamento na parede do vaso. Então, quanto mais progesterona, né, mais vasos e mais relaxamento e mais dilatação da parede. Então, por isso que as mulheres que utilizam anticoncepcionais, elas têm mais vasos, e as que fazem reposição hormonal, e particularmente os picos hormonais maiores que existem, são os picos hormonais da gestação. É onde a mulher também nota maior aparecimento de varizes. Quais os tipos de varizes que tem? Que tem as mais grossas, mais finas, as aparentes. Aqui não são aparentes, né, doutor? Então, as varizes, o conceito básico de varizes, são veias com paredes permanentemente dilatadas e alteradas. Então, são vasos que, diferente das veias, né, superficiais dos braços, de uma pessoa que faz halterofilismo, por exemplo, que elas ficam muito visíveis, elas são veias visíveis, veias dilatadas, mas não são varicosas. Por quê? Porque a parede dela é espessa. Já nas varizes, a parede é muito fina. Então, é uma veia que ela não só é dilatada, mas ela também tem essa alteração estrutural. Normalmente, a gente divide varizes a gente chama de varizes primárias, né? São aquelas varizes que aparecem espontaneamente, com evolução lenta. Porque tem varizes também que acontecem na perna para redistribuição do sangue quando acontece uma trombose em veias profundas. Isso são as varizes secundárias. Mas vamos falar das primárias, elas têm dois grandes grupos. A primeira que são as varizes, são as telangiectasias, que são os vasinhos, né? Nós temos aí também as varizes reticulares, que são aquelas de cor esverdeada ou azulada, que você vê através da pele, e já tem as varizes mesmo consolidadas, aquelas propriamente ditas, em que a gente distingue elas mais ou menos pelo calibre. Até 1 milímetro a gente considera como telangiectasia, de 1 a 3 milímetros a gente considera como uma variz reticular, e uma veia reticular visível, e a partir de 3 milímetros a gente já considera como uma variz consolidada mesmo. Todas causam dor? Então, as telangiectasias, que são esses vasinhos, né, os vasinhos que o pessoal fala que tem a rede hidrográfica, tem um mapa geográfico na perna, elas normalmente não doem. Em período menstrual, às vezes as pessoas queixam de uma queimação no trajeto. Agora, a sobrecarga, quando a pessoa tem varizes mais importantes, a somatória de sobrecarga de aumento da pressão venosa faz com que algumas substâncias vão se acumulando em volta do vaso, e a gente tem bastante inervação nessa região. Então ela começa a sentir uma dor tipo peso, uma dor profunda, e às vezes à noite também essas pessoas se queixam de cãibra, que é um sintoma secundário, que normalmente no período noturno acomete quem tem varizes já com maior grau de importância. Existem alguns truques para aliviar essa dor, ou já tem que ir logo procurar um médico? Explica pra gente, doutor. Veja bem. Qual é a hora de procurar o médico? Depende do incômodo que te causa, né? Tem mulheres que nos procuram muito precocemente por causa do incômodo visual. Ela se incomoda de ver um vazio mesmo que fino, não tem sintoma, mas o incômodo visual para algum tipo de roupa que ela quer utilizar, a gente acaba nos procurando e a gente propõe tratamento. Mas quando o momento oportuno é antes de ter complicações. Esse é o preferencial. Porque as varizes, elas vão se dilatando e o fluxo dentro dela vai ficando cada vez mais lento. E o fluxo lento predispõe à coagulação sanguínea. E às vezes pode ter uma coagulação dentro do vaso que a gente chama de trombose. Cria-se um trombo e dá um processo inflamatório que é a flebite. Então, esperar uma varize se dilatar ao ponto de dar uma flebite não é bom. Outra coisa, que a sobrecarga, o aumento da pressão venosa determinado por conta das varizes,
pode fazer com que a pele vá se deteriorando, essa pele vai escurecendo, essa pele vai manchando, vai afinando, e às vezes abrem-se úlceras, que são as úlceras varicosas. Também não é adequado esperar. E o outro fator, que principalmente pessoas já de mais idade, quando a pele em cima das varizes fica muito fina, quando coça ou um arranhão de um pet, ou então uma brincadeira com um netinho, né, ou com uma criança, ele acaba rompendo aquela pele muito superficial em cima da varize e tem o sangramento, que é a varicorragia. Então essas são as complicações mais frequentes. A minha recomendação é, a partir do momento que incomoda tanto o aspecto visual quanto o aspecto clínico com dor, deve-se procurar tratamento e nunca esperar chegar nas complicações. E quais os tratamentos? Ele depende muito do calibre do vaso e se é uma variz que decorre de trombose, fica um pouco mais complicado, que a gente tem que fazer toda uma investigação do sistema venoso profundo e não apenas daquele aspecto das varizes, né? Mas de uma forma geral, começando do menor calibre para o maior calibre, a gente teria as aplicações, que são as injeções de líquidos que têm a capacidade de irritar o vaso por dentro e fazer com que ele seque, que a gente chama de escleroterapia. Essa escleroterapia, ela pode ser feita na modalidade líquida, que é a chamada convencional, ou utilizando também um produto que forma uma espuma, nós chamamos de espuma densa. Então, isso vai secar os vasinhos e seca pequenas varizes, até 2, 3 milímetros. Isso aí é o tratamento escleroterápico, ou escleroterapia. É hora de falar dos sinais de alerta e da prevenção do câncer de intestino. Momento de conscientização sobre a doença, que é considerada a terceira mais frequente entre os homens e a segunda entre as mulheres. E para falar sobre prevenção, diagnóstico e tratamento, a entrevista é com a médica Vanessa Putinelli Dotti, especialista em cirurgia do aparelho digestivo. O câncer do intestino é o terceiro mais frequente entre os homens e o segundo entre as mulheres. Doutora, por que essa frequência tão grande? O que a gente está fazendo de errado? Eu queria que a senhora explicasse. Ana, vamos começar falando que o câncer de intestino ao qual a gente está se referindo é o câncer de intestino grosso. O câncer de intestino grosso abrange o que a gente chama de cólon, reto e o ânus. As principais causas dessa incidência aumentada do câncer de intestino são má alimentação, então dieta pobre em fibra, verdura, fruta, legume, excesso de carne vermelha, de embutidos, presunto, salame, peito de peru, um sedentarismo maior da população, tabagismo, ingestão aumentada de bebidas alcoólicas, portadores de doenças inflamatórias intestinais específicas também têm uma incidência aumentada, existem síndromes genéticas e há uma maior incidência, então esse é um fator de risco, naquelas pessoas que já tiveram histórico de câncer de intestino, mama ou ovário, ou mesmo que tem familiares que tiveram este tipo de câncer. Então, todos esses fatores são fatores de risco para o câncer de intestino e, obviamente, a população vivendo mais, ela vai estar mais sujeita a desenvolver tumores como esse. As mulheres, elas são mais atingidas ou fica igual? Não, há uma equivalência nisso, mas nas mulheres, o principal câncer, o câncer mais prevalente é o de mama, e em seguida vem o de colo. Nos homens, o câncer mais prevalente é o do aparelho respiratório, câncer de pulmão, traqueia, laringe, em seguida, o primeiro próstata, em seguida trato respiratório e em terceiro de intestino. Na verdade, o câncer de intestino está incidindo tão mais atualmente que ele está chegando muito próximo do câncer do trato respiratório. Então, podemos mesmo dizer nos homens. Então, a gente pode dizer que a população brasileira, os hábitos de vida não saudáveis é o que está provocando isso? Sim, sim. Os hábitos não saudáveis, comida muito industrializada e, obviamente, que a longevidade da população aumentou. Então, nós estamos mais sujeitos por vivermos mais. O câncer é uma proliferação desordenada
das células do nosso organismo. Então, conforme a gente vai envelhecendo, esse maquinário não vai funcionando da mesma forma. Então, nós estamos sujeitos pela própria idade, pelo próprio envelhecimento, ao surgimento de tumores também. E a partir de que idade é preciso já começar essa rotina de exames? Sabe que isso é muito interessante. Até recentemente, a gente indicava a partir dos 50 anos. Ano passado, a Sociedade Americana de Endoscopia Gastrointestinal lançou uma orientação de que a gente comece a pesquisar o câncer de intestino a partir dos 45 anos. E por que isso, Ana? Isso que é uma coisa fascinante sobre o câncer de intestino. 80% desses tumores, eles vêm de uma lesão benigna que a gente pode retirar, tratar e evitar a progressão para o câncer de intestino. Então, se a gente detecta essa lesão numa fase inicial, que ela começa a surgir, em geral, para pacientes que não tenham fatores de risco genéticos, hereditários ou doenças inflamatórias, para esse paciente que não tem fator de risco aparentemente nenhum, a gente começa aos 45 anos visando detectar essas lesões benignas precursoras. E com isso tem se demonstrado que a gente pode diminuir a incidência do câncer de intestino ou que a gente pode atuar na diminuição da mortalidade, porque a gente consegue detectar o câncer numa fase mais precoce e fazer com que esse paciente possa ter um tratamento curativo. E quem já tem na família, a partir de que idade? Já tem que monitorar? É muito variável, Ana. Por exemplo, se você tem familiar que teve câncer de intestino antes dos 50 anos, isso é muito mais preocupante. Em média, aos 45 anos ou 10 anos antes do primeiro caso. Agora, se você tem doença inflamatória intestinal e acompanha, aí o protocolo é individualizado. Ou se tem síndromes hereditárias ligadas ao câncer de intestino, mama, ovário, esses pacientes deverão ser acompanhados por oncologistas, geneticistas, e esses pacientes podem ter um protocolo diferenciado. Mas, em média, não tem fator de risco nenhum. O mundo ideal, 45 anos. Eu já fiz colonoscopia, tá? Exatamente, eu quero saber. Muita gente tem medo, eu queria que você explicasse como que funciona esse exame, ele é indolor, como que é? Deixa eu explicar um pouquinho sobre os métodos diagnósticos do câncer de intestino. Não é só a colonoscopia que pode diagnosticar. Antigamente, era muito difundido a pesquisa de sangue nas fezes, depois de certa idade, depois dos 50 anos. Porém, isso não previne, isso vai detectar uma lesão mais avançada. E então se associou o sangue oculto a um exame que entra na parte mais final do intestino grosso, não avalia todo o intestino grosso. Aí foi se vendo que a incidência de câncer do intestino grosso numa porção em que não era alcançada por esse exame estava aumentando. Então, veio a colonoscopia, que olha todo o intestino grosso. Mas aí surgiram vários outros métodos, e é interessante que vários pacientes me encaminham, olha, doutora, a colonoscopia é muito ruim, surgiram outros métodos. O que é ruim na colonoscopia? E eu já falo depois sobre esses métodos. A colonoscopia vai olhar o intestino por dentro. Ela é uma endoscopia, só que ela é feita pelo ânus. Então, exige que o paciente esteja com o intestino absolutamente limpo, senão nós vamos entrar e vamos ver fezes, não vai dar para ser feita uma avaliação adequada. Então, o ruim da colonoscopia, o que a maioria das pessoas tem medo, é o preparo. Porque eu brinco que é laxante de lavar a alma e expurga os pecados mesmo. Então, por conta disso, e por conta do preparo em si, não. Mas por conta de algumas impossibilidades em realizar a colonoscopia, surgiram outros métodos. Então, surgiu a cápsula endoscópica, em que o paciente
toma uma pílulazinha e ela vai fotografando o intestino, tanto o intestino fino quanto o grosso. Mas quando a gente fala do câncer de cólon, é o grosso. Surgiu colonoscopia por tomografia, você entra lá numa máquina e ela avalia o intestino. Então, muita gente pensa, opa, eu não vou, para que eu vou fazer um exame, que é uma endoscopia pelo ânus, né? E que normalmente é bem tolerado, a gente faz sob sedação, ou seja, o paciente faz dormindo. Então, não é para ele sentir dor. Surgindo esses métodos, muita gente vem me perguntando, não, doutor, eu não quero mais fazer a colonoscopia, eu quero fazer a cápsula, eu quero fazer a tomografia. Mas esses são métodos que exigem um preparo mais rigoroso ainda. Porque para a gente avaliar o intestino grosso, ele tem que estar limpo. Se a gente engole uma câmerazinha para ela fotografar e ela entrar no meio das fezes, ela só vai fotografar fezes. Se eu entro numa tomografia para olhar especificamente o intestino, eu tenho que estar com o intestino limpo. Esses exames diagnosticam, mas não tratam. Então, o que eu sou tão apaixonada pelo que eu faço, que é a colonoscopia, é porque a colonoscopia permite o diagnóstico e permite o tratamento ao mesmo tempo. A retrospectiva do Saúde em Foco fica por aqui. Deixo os meus agradecimentos a todos os profissionais que estiveram conosco em 2020. Desejo que 2021 seja um tempo de renovação da fé, da esperança no mundo, das pessoas e no amor. Siga firme nas suas escolhas pela busca de uma vida saudável.